Fala galera, Isaac Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos aprender como utilizar funções. Então olha só, preste bem atenção e vamos começar. Então o Shell, assim como outras linguagens, também tem funções. Tá? E funções servem para, por exemplo, quando a gente precisa repetir duas vezes o mesmo bloco de código, né? Então a gente utiliza funções. Como a gente sabe, o Shell é uma linguagem de script, né? Então ela começa de cima para baixo. Então precisamos sempre fazer o bloco da função, né? E depois fazer a chamada. Se a gente fazer o inverso, não vai funcionar, tá? E isso a gente vai dar uma olhada lá no nosso editor Gedit, né? Então eu peço para você baixar aí o editor Gedit para a gente fazer essa brincadeira, tá? O Gedit ele já tem o Write Light, né? Que é a coloração aí do código, tal. Então é bem melhor para aprendizagem, beleza? Então a função é o seguinte: existem dois tipos para fazer a chamada de uma função. A primeira aqui que a gente vai utilizar é a mais portável, né? Que roda aí nos Unix likes da vida, beleza? Então a gente vai fazer uma chamada, um nome aqui da função, por exemplo aqui imprime, né? O nome dela. Se tivesse espaços, a gente utilizaria underline, né? Nunca traço, né? Underline sempre, tá? Não pode começar com números, bem parecido aí com variáveis, nem caracteres especiais como dólar, arroba, etc, né? E nem também o nome de um comando, né? Por exemplo, echo, né? Então tenha um bom senso e faça um nome que seja criativo. Então vou botar aqui imprime, tá? Após o nome da função, que é o imprime, a gente utiliza aqui parênteses, né? Então abre parênteses, fecha parênteses. Veja que já trocou a cor, já ficou azulzinho aqui no Gedit, tá? Então eu abro aqui chaves, né? Para complementar, dou uns enters aqui e fecho chaves. Então já está feita a minha função aqui, né? Meu bloco da minha função. Dentro posso botar aí várias linhas, vários blocos de código. Vou botar, por exemplo, aqui 3 echos. Olá. Essa é minha primeira função. Gostou? E tá certo, eu já fiz a minha função aqui. Posso até deixar aqui sem espaços, né? Poderia dar uns tabs aqui, ó, ficar mais bonitinho, né? Mais incidental, tá? Então tá feita a minha função. Eu vou dar eu salvei aqui com Ctrl S, né? E deixa eu dar permissão para esse script e vou executá-lo. Olha só, não aconteceu nada, né? Mas por que, Jefferson? Então eu falei o seguinte para o Shell: executa esse bloco aqui de código, né? Mas deixa armazenado aqui dentro, não imprime, não faz nada por enquanto, né? E ele não vai fazer. Ele só vai fazer quando eu chamar a função. Então se eu chamar aqui embaixo a função como se fosse um comando, olha só, imprime. Se eu salvar aqui e executar, olha só. Executou aquele bloco de código, né? Olá, essa é minha primeira função e gostou. Então executou, né? Se eu dar um bash-x aqui e chamar, olha só o que aconteceu. Ele executou aqui em cima, né? Ó, aqui o nome da minha função imprime. Ele executou ali a echo lá, já imprimiu, retornou via stdout. Echo, essa é a minha primeira função, retornou também via stdout. E echo gostou, né? Então retornou via stdout e gostou, tá? Então basicamente é isso. Se eu botasse essa chamada da minha função antes, quer ver se eu vou tirar aqui, ó, essa chamada, eu vou pôr antes aqui, ó, imprime. Ó, então eu fiz a chamada da função antes e depois eu botei a função. Então ele vai começar de cima, vai passar aqui, imprime, porra, esse comando não existe, já vai imprimir, comando não existe. Vem aqui, já viu, opa, aqui é um bloco, aqui é uma função, então ele vai armazenar, né, tudo em box, vai ficar tudo aqui até eu fazer a chamada dele novamente, tá? Aí ele vai ficar armazenado na memória, esse bloco de código aqui, e só quando eu chamar, ele vai executar esse bloco, né? Agora se eu fazer essa chamada de volta novamente aqui embaixo, olha o que vai acontecer, tá? Deixa eu executar aqui meu programa, e olha só. Comando não encontrado, né? Ele viu o imprime lá no começo, porra, não encontrei nada. E só depois minha função foi chamada, né? Vou tirar até essa parte aqui para mostrar, olha só. Ó, só executou ali, ó, comando não encontrado. E parou por ali, né? Mas a minha função existe, tá? Deixa eu até apagar essa parte aqui. Então, isso é uma função, tá, gente? Vou executar agora também
em linha, né? Dá para fazer a função em linha no próprio shell. Então vou fazer o nome de uma função, vou botar aqui imprime underline oi, né? Abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, dou um espaço e boto aqui meu bloco de código. No caso vou botar um eco só, oi, espaço, ponto, vírgula, fecha chaves, tá? Dei um enter, já ficou armazenado na minha memória. Se eu agora chamar um imprime oi, ó, já até autocompleta, né? Vou botar só imprime aqui, ó, underline e ele já autocompleta. Olha só, foi executado como se fosse um comando, tá? Se eu pegasse agora e tirasse ponto e vírgula e fizesse tudo da maneira como a gente viu lá, olha só. Ó, espaço, chaves, ele pede para continuar embaixo. Então sempre utiliza o ponto e vírgula aqui para fechar quando você for fazer em uma linha só, beleza? Ah, eu quero usar vários comandos, né? A gente já viu comandos sequenciais aí, ponto vírgula, eco lá, né? Ponto vírgula, eco, hahaha, né? E fecha aqui ponto e vírgula igual, beleza? Ó, imprime, underline, oi. E rodou aqui meus 3 ecos, né? Ou poderia ser qualquer outro comando, beleza? Outra maneira de chamar uma função, né? Que eu como falei no começo para vocês, que não é tão portável, né? A gente poderia usar aqui function no começo, ó, function, o nome da função, né? Por exemplo, imprime, né? Como a gente está brincando aqui, parênteses, né? Abre, fecha e chaves, eco, oi, ponto e vírgula também, ponto e vírgula e chaves, né? Ó, funcionou. Imprime, beleza? Só que dessa maneira, como eu já falei no começo, com o function aqui na frente, ele não é tão portável, beleza? Então sempre utilize dessa forma aqui, tá? Tirando o function aqui, ó. Nome da função, abre parênteses, fecha parênteses e aí faz toda a função, beleza? Outra coisa, gente, olha só, executei a minha função, né? Já está armazenada na memória do computador. Olha só, ela está armazenada nesse shell. Se eu abrir um outro shell aqui, ó, vou chamar até bash aqui, ó, eu já estou em outra shell, correto? Se eu agora chamar essa função, ó, ela não vai funcionar. Ela só está na outra shell, tanto que aqui não vai aparecer a minha função aqui que eu escrevi, né? Porque eu estou em outra shell. Eu estou numa shell filha, tá? Eu estou numa subshell, beleza? Fechar aqui agora sim, né? Agora funcionou. Então, nem adianta tentar que não vai funcionar, né? Dá para fazer tem umas maneiras de fazer, mas da maneira convencional não dá, tá? Se eu abrir outra aba também, eu chamar aqui imprime, não vai funcionar, beleza? Uma outra coisa para fazer um complemento, sempre quando você for utilizar variáveis dentro de uma função, né? Num bloco, numa função, sempre utilize o local na frente, tá? Para ficar uma variável local, beleza? Para não sujar aí o ambiente do usuário, beleza? Então eu sempre boto aqui na frente, ó, o local, beleza? E é isso aí, fechou? E eu posso fazer a chamada normalmente, né? Ó, já tá como uma variável local aqui. Então utilize sempre o local na frente, beleza? Deixa eu botar aqui e chamar ele de volta. Imprime. Executar aqui. Ó, e funcionou na boa, tá? Minha função aqui, a minha variável aqui rodou na boa, tá? Então sempre bota localmente. Tá legal? Vou fazer uma brincadeira para finalizar. Esse é só um petisco, né? Antes de aprender o que é um loop, o que é um laço, né? Eu vou fazer aqui um petisco para vocês, beleza? Vou fazer uma função aqui chamada menu. Vou usar aqui um laço que é chamado de select, tá? O select ele é utilizado para fazer menus. Legal? Eu já falei aqui no meu canal sobre. Claro que eu vou estar explicando para vocês nas aulas futuras, né? Sobre laços, laço while, laço for, laço select, tá? A gente vai estar falando futuramente aí. Tem um until também, só que não vem ao caso a gente aprender porque quase não é utilizado, beleza? Então a gente vai chamar aqui select dentro da minha função, tá? Boto um nome aqui para ele, vou botar menuzinho, beleza? Você já vai entender. In, e entre aspas aqui, vou botar gf, vou botar, sei lá, conectar, ou abrir terminal, vou botar abrir terminal. Espaço aqui, vou botar separado em outras aspas duplas, vou botar aqui abrir gedit, né, que é esse editor aqui, e desconectar, beleza? Feito aqui a minha lista, né? Eu dou um espaço aqui, eu posso deixar grudado com ponto vírgula do, né? E fecho aqui meu laço select com dona,
Então, abri aqui e fechei aqui, né? O que é esse menuzinho, Jefferson? Dentro aqui do menuzinho é como se fosse uma variável, né? Ele vai ficar armazenado essa lista que eu fiz aqui, né? Abrir terminal, abrir gedit e desconectar. Tá legal? Vou fazer o seguinte, dentro aqui eu vou botar o case, né? A gente já aprendeu aqui no canal. E vou chamar a minha variávelzinha, né? Menuzinho. Então, menuzinho. E in. Vou fechar aqui o meu case com Slack. Vou pôr aqui dentro os nomes. Por exemplo, abrir terminal. A gente sabe que como tem espaço aqui, eu tenho que proteger minha string, né? Então, vou usar aspas duplas. Abrir terminal, né? Vou pôr aqui, vou copiar para ficar melhor. E desconectar. Fechei aqui bonitão. Abrir terminal, eu vou chamar o extern mesmo, só para demonstração, ponto vírgula, ponto vírgula. Abrir gedit, eu vou chamar o gedit, ponto vírgula, ponto vírgula. E no desconectar, eu vou dar um est, né? est0, ponto vírgula, ponto vírgula. Beleza? E é isso aí. Então a gente já sabe, né? Eu não fiz a chamada da função aqui. Então ficou armazenado, mas eu não fiz a chamada. Então o shell deixou guardado, né? Então se eu executar, não vai acontecer nada. Então eu tenho que chamar minha função, né? Então menu, posso botar até um comentário, né? Eu até bato nessa tecla. Quando você for fazer a chamada de uma função, sempre use um comentário, né? Para especificar aí para o outro programador. Então, chamando função. Executar. E olha que legal, já foi feito um menu. Muito fácil e rápido. Se eu abrir aqui e apertar 1, ó, e dar um Enter, ó, abriu o meu extern aqui, ó, né? Se eu apertar o 2, que é para abrir o gedit, olha só, já abriu o gedit aqui, né? Abriu inclusive em outra aba aqui, né? Mas ele era para abrir se não tivesse ali o gedit já rodando. Se eu apertar o 3, ó, saiu, né? Tá esse negócio feio aqui, né? A gente pode brincar. Tem uma variável de ambiente que a gente vai aprender também sobre, chamada ps3, que é exclusivamente para o laço select. Quer ver? Vou fazer aqui para brincar, já que a gente está brincando aqui, ó. ps3 igual a escolha alguma coisa. Ponto vírgula e quebra aqui. Olha só. Ó, ele já está armazenado ali. Escolha alguma coisa, né? Terminal e etc. Legal? Só um tira-gosto aí pra gente já ver como que funciona o negócio. E viu que é fácil fazer um menu, né? A gente precisa usar 3 milhões de ecos e com read e essas coisas todas, tá? Ó, batendo negócio aqui. Então essa aula de hoje é bem prática, fácil e você já aprendeu o conceito da função. Beleza, gente? Se tiver dúvidas, deixa no comentário, a gente vai ter todo o prazer de te responder. Se inscreve no canal e até a próxima aula.